Fala galera, tamo aqui de volta. Léo, eu tava vendo os antigos aqui, eu vi que esse Fala Galera meu tá meio uma marca aí, viu? Acho que vou... Tiro ou não tiro? Continua ou não continua com ele? Bordão legal, gostei. Então tá bom, cara, você tá bom? Tô ótimo e feliz de gravar de novo também. A gente precisa gravar com mais frequência, cara. Tô pensando aqui. O pessoal tá gostando, tá pedindo. Inclusive, esse episódio nós estamos gravando uma semana antes de lançar e comentamos que o tanto que o time é importante. Então vamos fazer um compromisso, gravar com muita frequência, com ainda mais quantidade, pode ser? Combinado. Mindinho? Beleza. Fala, galera. Sejam bem-vindos ao Gerais Podcast. Podcast realizado pela... Bem Dizer. Marca de moda com identidade mineira, estilobemdizer.com.br e... Gerais Podcast no Instagram. Fala do cupom, cara. Ah, verdade, né? O comercial tem que lembrar aí, ó. Ó, você que tá ouvindo aí, vai lá no Bem Dizer, no site, usa o cupom Gerais Podcast, vocês ganham 15% de desconto no site inteiro e acima de R$350, o Breno entrega pra vocês lá pessoalmente de trem. Vai levando lá. Leva pra vocês lá. Pode tirar... Não é print não, como é que fala? Gravar esse pedacinho e mostrar pra nós. Combinado. Galera, o papo hoje é muito especial com o nosso... Já estamos amigos dele, já que batemos um papo legal já antes. Caio Soter é chefe de cozinha, participante do programa Mestre do Sabor, da Globo, chefe do restaurante O Jardim, aqui em BH, e também proprietário do restaurante Pacato. Isso aí. Aí fala, Caio, seja bem-vindo. Prazerão estar aí com vocês, Léo, Breno. Bom demais estar aqui no Gerais. Falar um pouquinho sobre Minas Gerais, que a gente gosta muito, né? Sobre comida, sobre cultura mineira. Prazer, obrigado pelo convite. Nós agradecemos, cara. A gente teve até que segurar um pouquinho o papo aqui antes, né, Léo? Que já começou a gente empolgar aqui. Não pode gastar o assunto antes, né? Ele falou um negócio interessante. Eu falei, putz, tinha que ter segurado esse assunto. Vamos repetir aqui, Léo. Não tem problema não. Pô. Ô, Caio, novamente, obrigado por ter vindo, cara. E quando a gente tava conversando sobre você, assim, né, pesquisando e tudo mais, você tem uma raiz mineira muito forte, cara. Acho que nós temos, né? O fato é esse, nós, como bem dizer, então podemos falar bem sobre isso, mas você é muito, muito presente isso no seu trabalho e tal. De onde que vem? Como é que é isso tudo? Como você vê isso tudo? Então, é engraçado você perguntar isso, porque eu tava comentando com os amigos meus essa semana, no final de semana, que eu nunca achei que eu tinha muito sotaque mineiro. E aí, nos últimos anos, sempre que eu falo isso, o povo rola de rir, acha piada, porque eu não tenho uma grande história, assim, sabe? Tem gente que fala, porque eu sou, sei lá, eu sou do Cerro e meu avô fazia queijo, né? Eu não tenho essa história. Eu sou nascido e criado aqui em Belo Horizonte, eu morei 3 anos fora daqui só em Uberlândia, né? Mas morei minha vida inteira em Minas Gerais, quase a vida inteira em Belo Horizonte, mas eu sou um cara normal de BH. Mas eu acho que o mineiro, ele é tão bairrista que às vezes a gente não percebe o tanto que a gente é mineiro. Isso que é interessante. Quando eu falo eu não tenho uma grande história, eu não tenho uma grande história do estereótipo, né, que a gente pensa de cara. Mas a minha história é a história de um cara que a vida inteira morou em lugares que eu abri a janela e eu via a Serra do Curral, né? Até hoje o apartamento que eu moro tem vista para a Serra do Curral. A casa da minha mãe tinha, o apartamento que a gente morava antes, minha mãe também tinha. Eu sou um cara que não consigo passar pela Afonso Pena sem admirar aquele canteiro central de árvore, né? Então, eu acho que o ser mineiro, ele tá nessas pequenas bairrices, né? Que a gente olha e fala assim, caramba, isso aqui é o mais bonito do mundo. Eu recebi um chefe amigo ano passado, ele é de Salvador, e aí, chegou no meio do dia, ele já falou comigo assim, pô, velho, aqui tudo de vocês é o melhor do mundo mesmo? Porque tudo que eu falava com ele, eu falava, cara, esse aqui é o melhor pão de queijo do mundo. Agora você vai comer a melhor broa que tem no mundo. Esse mercado aqui é o mercado mais bonito do mundo. Né? E aí, virou piada. Tudo de Minas Gerais é o melhor. Porque a gente é assim, né? A gente é bairrista. Então, acho que até o mineiro que acha que não é muito mineiro, no final das contas é. É um orgulho que a gente não identifica, né? A gente só quando alguém fala pra gente mesmo que a gente percebe. Exatamente. Até alguém tem que contar pra gente descobrir, né? A gente já teve uma camiseta que não tem sotaque não, sou. Que basicamente todo mundo fala isso, né? A gente não percebe, né? Não tem nada de sotaque, né? Fala igual o William Bonner. Pois é. E a gente percebeu quando tava criando a marca, a gente achou que a estampa que mais, a principal mesmo, inicial, né? Seria o Y, né? Claro, né? Porque o Y é o Y, né? O Y é o Y. E aí a gente descobriu que é arreda. Arreda. E todo mineiro só descobre que fala arreda quando vai pra fora
fala arreda com alguém e a pessoa não entende. Comigo foi assim. E tem que explicar. Comigo foi assim. Eu fui em 2019, foi até... 2019 não, gente, 2009. Muito tempo atrás. Fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Foi até lá que eu comecei a cozinhar. E aí, foi a primeira vez que eu morei fora de casa, assim, né? Fora da casa da minha mãe, do meu pai. E aí, fui morar sozinho. E aí, gente do Brasil todo, né? Tinha gente de Fortaleza, do Rio, de São Paulo. E aí, logo nos primeiros dias, eu falei uma arreda lá no sofá. E aí, todo mundo me olhou assim... O quê? Falei, arreda, ué. O que é arreda? Falei, uai, como assim? Arreda. Uai, como assim, né? Arreda é arreda. Chega pra lá. A pessoa falou, uai, eu não conheço essa palavra. E aí que eu fui ver que arreda não era uma palavra mineira. Com 19 anos de idade que eu tinha na época. Doideira, né? Doideira, cara. A gente... 100% dos casos de nós, amigos, clientes, é o mesmo exemplo. Só percebe depois. Tem o nu também, que é uma coisa que eu achei que era mais assim, mas quando a gente fala nu, igual eu também tive a experiência de morar fora e tá com galera assim, conversando, né? Quando você solta o nu não era nem que a galera não sabia o que era, mas eles amavam quando a gente falava nu. Eu acho que a intensidade que a gente fala nu, e a gente muito nosso, né? Diversas ocasiões, velho, que a galera... E tem uma coisa, né? Quem é de fora pode até entender o nu, mas será que ele entende todos os sentidos do nu? Porque o nu pode ser muita coisa. Depende da intensidade. E aí só quando você tá conversando com um mineiro mesmo, que o nu você consegue falar assim, nu. Ixi, né? Aquele negócio que vai mudando, assim, pode ser várias coisas. Então, pois é igual quando você vai preenchendo o currículo lá, né? Espanhol, entendo bem, falo pouco. Quem é de fora de Minas Gerais com o nu. É verdade, verdade. Com mineirês no geral, né? Exatamente. O cara até entende, mas fala pouco. Pega ali no contexto. Isso foi, olha, como marca, né? A gente lançou... Qual que foi a coleção, Léo? Que a gente lançou expressões meio que de Minas Gerais inteiro. Foi a Putz. Meu país é Minas Gerais, foi não? Meu país é Minas Gerais, foi. Porque, tipo assim, a gente é Minas Gerais, né, cara? Então, assim, tem, claro, expressões aqui, mais de BH, mais interior, Divinópolis tem muito, acho que você fraga, a galera fala muito fraga lá, mas também tem uma de Triângulo Mineiro, norte de Minas. A gente pegou isso, São mais de 800 municípios, né? Então... tem muita coisa que a gente nem imagina, velho. Tinha uma lespa, eu não sabia o que era. Eu não sei não. Lespa, só quem é de Viçosa sabe. Aí começa os bairrismos regionais também, né? Que é tipo, sai fora, sabe? Lespa daqui e tal. É bem assim. Legal. Se não for isso, a gente pode falar com o Léo. Pode puxar minha orelha também. A gente pesquisou, né, Léo? Mas... E aí a gente tá falando, tipo, são muitos municípios e tal. No norte, já chega mais perto da Bahia. São expressões de lá, dos gerais todos, né? Triângulo é bem perto de Goiás também ali, que eles... mais sertanejo e tal. Já tem o Porta. O Sul é um R, uma coisa mais bem interior de São Paulo também. BH acho que é próprio. É bem específico, bem pouco diferente dos outros. E Juiz de Fora acha que é Rio, né? X fora, né? X fora. X fora. Aí já é um sotaque mais praiano, né? É verdade. Eu te falar, a galera de Juiz de Fora indo na nossa loja Tiradentes, viu? É mesmo? Muito, muito. Tipo, eu diria que... sei lá, de 10 pessoas que eu conheci lá, umas 3 eram de Juiz de Fora. Olha. Tiradentes é legal porque fica perto do Rio, né? Se não me engano, é mais perto do Rio que de BH, ou a mesma distância, próximo, algo assim. Do Rio acho que dá umas 4 horas e pouquinho. Então tem muita gente do Rio que quer conhecer Minas Gerais, vai pra Tiradentes. Um bom destino. A gente inaugurou a loja lá tem 3 semanas. 3 semanas. Legal, parabéns. Tamo animado. A gente tá falando tanto que mineiro é bem... O sotaque é legal, bem recebido. E aí, linkando com o que você faz da vida. Cozinha mineira. Por que é tão bem vista também assim, cara? Uai, aí ficou difícil eu não dar outra resposta, né? Porque é a melhor cozinha do país, né? Já comentou muito. Levantei a bola. Isso aí não fui eu que falei, não, hein? É todo mundo que diz por aí. Mas é aquele negócio, né? A cozinha mineira, ela foi a cozinha que ganhou o Brasil. Né? Você vê qualquer lugar que você vai tem um restaurante de comida mineira, que normalmente é aquele fogão a lenha, né? Com um tanto de panela em cima, vai ter tutu, vai ter galinhada, vai ter frango ensopado, vai ter rabado com agrião, e a cozinha mineira foi ganhando o país. Eu acho que um dos fatores que fez a nossa cozinha ficar tão conhecida, né? Eu acho que você perguntar pra qualquer pessoa de outro estado o que tem de mais legal em Minas Gerais, a maioria vai falar comida, né? Nossa maior riqueza.
certeza. A gente também já percebeu isso. Assim, é o que a gente é mais conhecido. Isso daí vem lá de trás, né? A história de 300 anos de cozinha, mas eu acho que tem muito a ver com essa comida confortável, né, com o comfort food, né, essa comida que aguça uma memória, essa comida que esquenta o coração, que te deixa feliz. E eu acho que aqui em Minas Gerais, a gente sempre preocupou em fazer comida boa. E além de preocupar em fazer comida boa, comida gostosa, a gente sempre teve muito orgulho dessa comida, né? A gente sempre falou, igual eu falei aqui, que a comida mineira é a melhor do país. Então esse orgulho de fazer comida boa e sempre preocupar com sabor, eu acho que foi o que levou a gente longe aí. Uma história que foi construída aí, não foi por nenhum chefe famoso de doma branca, não foi ninguém igual a mim, não. Foi um tanto de mãe, vó, né, que elas estavam ali batalhando para fazer comida para suas famílias. Todos esses pratos que a gente adora, não foi o Caio Soter, o Léo Paixão, o Felipe Ramé, foi ninguém que inventou isso, não. Foi uma mãe ou uma avó que estava dando de comer para sua família, né? Então eu acho que esse amor com a comida já tá desde a concepção. E sem dúvida, você acha que você falou exatamente o que resume bem isso, porque quando a gente sempre conversa muito sobre, né, o que resume mineiro, o que é o arquétipo de mineiro, como nós como marca quais são nossos valores e tal, sempre cai nisso, cara. Aconchego, memória afetiva, né? Memória afetiva, receptividade e amor. E é engraçado como é que isso, na culinária, né, no paladar, que é um negócio que expandiu mesmo, né? Não tem jeito, porque assim, quando você tá triste, sua comida não sai tão boa igual quando você tá feliz, quando você tá cozinhando, né? É igual, sei lá, pensar um músico, você vai entrar pra fazer um show ali, se você tiver afim de fazer o show, você vai fazer com tesão, com sangue no olho, seu show vai ser animado pra caramba. Agora, se você não tá afim, se você entra lá, putz, tem que tocar essa música de novo, credo, né? Não tem como. Não, é tudo na vida que a gente faz com tesão, né? Então eu acho que esse brilho no olho aí, ele é muito importante na hora de cozinhar. A gente tem que estar querendo cozinhar, né? Legal. Tem que ter orgulho disso. E isso da culinária mineira, assim, você tem desde do dia 1, você já começou inserido nisso, ou você foi para um lado e depois abordou isso? Então, isso é engraçado, que é igual o negócio do sotaque que eu falei. Eu achava que eu não tinha muito sotaque. E eu achava que eu não tinha tanta raiz, assim. Eu pensava, né, eu sou um menino de apartamento aqui de Belo Horizonte, não tem tanta coisa assim. E aí, nos últimos anos, né, que eu fiz essa transição do direito pra cozinha, né, eu era advogado. E aí, quando eu comecei a imergir mesmo na cozinha, que eu comecei a reparar que tava aí o tempo todo. Porque é aquele negócio, em Minas Gerais, mesmo se você não for uma pessoa apaixonada pela comida, a comida te persegue. Porque isso tá em tudo. Em Minas Gerais, né, você vai lá visitar a sua tia, lá em Divinópolis, você vai lá na casa dela. Ela não vai te receber sem te servir um pão de queijo, um biscoito, um café. Não vai, né? Um bolo que ela acabou de fazer. Do mesmo jeito é assim na casa de qualquer pessoa que você for. Qualquer encontro é motivo de fazer comida, qualquer sábado à tarde é desculpa para fazer um churrasco, né? Qualquer jogo de futebol é motivo pra gente comer tropeiro. Quando a gente conta para as pessoas de outros estados que no estádio a gente come tropeiro, a maioria das pessoas acha a gente doido. É verdade. Né? Porque você vê, assim, a maioria dos lugares no mundo, não só no Brasil. Você vai lá em Nova York ver um jogo de basquete, futebol americano, você vai comer um cachorro quente, né? Você vai comer um negócio que você pega na mão. Cara, comer um tropeiro no estádio é difícil, pô. Ainda mais com aquele bifão, com a colher de plástico, ovo, né? Então, assim, você vê... O mineiro, ele arruma desculpa pra comer em qualquer lugar. Então, por mais que às vezes a gente não fale assim, minha avó não era uma cozinheirona de mão cheia, mas a comida tava lá te perseguindo. No meu caso, minha mãe sempre cozinhou em casa. Ela fala que ela não cozinha bem, mas ela sabe que o arrozinho branco, o estrogonofe dela, eu amo comer em qualquer hora. E arroz e feijão de mãe dá vontade, né? Dá saudade quando a gente sai de casa. E minha avó também, ela cozinha... Todo domingo a gente almoça na casa dela. Agora eu falho alguns domingos por causa do trabalho, que agora o Pacato e o Jardim estão abrindo domingo. Mas da minha avó, os pratos campeões dela, eu falo que ela é mestre do feijão. Feijão tropeiro, feijoada...
E agora o que eu mais gosto é o frango assado. Frango assado pra mim é a cara do domingo, né? É mesmo? É bom demais, né? E ela faz mesmo em forno? Não, normal, ela não assim? faz, não. Ela come na padaria. Come na padaria. Eu tava falo isso imaginando. sempre. Pô, o prato preferido da minha avó não é ela que faz. Mas assim, é aquele É negócio... sobre afeto, então, o negócio. Não, com certeza. E aquele negócio de almoço de vó, que ela faz uma coisa pra cada neto, né? Nós somos 4 lá em casa. Então, assim, pro meu irmão é sempre o feijão tropeiro. Aí minha irmã, ela gosta muito da farofinha de ovo. Aí tem uma outra irmã minha que gosta de uma tilápiazinha empanada e frita. Eu gosto do frango assado. Aquele almoço de vó que não tem nada a ver com nada. Mas no final das contas, você faz aquele prato igual de indeciso no self-service, né? E aí Você põe experimenta tudo. um pouquinho de tudo. Então eu falo que o meu preferido é o frango assado, mas é porque eu já sei que vai ter o tropeiro, vai ter a tilápia, vai ter o arrozinho branco, a farofa de ovo. Então, o caso de vó é bom é só que demais, tá ali, né? Tá ali. E assim, e essas referências vão perseguindo a gente a vida inteira. Desde o tropeiro do Mineirão, né? Até o pão de queijo da padaria do seu bairro. Então, todo mineiro, mesmo que ele não ligue pra comida, a comida tá ali ao redor dele o tempo inteiro. Isso é muito diferente daqui para outros lugares do país, né? Verdade. É legal que assim, a gente, querendo ou não, os tempos estão mudando, né? Até conceito de família, né? Antes era vários primos, filhos, hoje em dia tá sendo mais reduzido. Mas a comida eu sinto que é um jeito de ir passando para geração essa necessidade, né? De ter esse domingo em família, de ir almoçar na casa da avó, de ter esse contato próximo, que cria ali, né? Por mais que seja cada dia mais espalhado, talvez, né, menos próximo, ali o domingão para comer, jantar, e a avó fazer uma comida diferente. Isso é legal demais, né? E o negócio que é engraçado é que em cada família você tem uma pessoa que é especialista em fazer um trem e você não vai fazer aquilo ali, né? Você não vai roubar aquele negócio dela. E pior, você não vai conseguir fazer, né? Ontem a gente tava num boteco aqui tomando uma, que era despedida de uma cozinheira, e aí o Tassi, que é o chefe de cozinha lá do Pacato, né? A gente chefia junto, ele tava contando do quibe da avó dele. Ele é lá de Raul Soares, da avó não, da tia Rosa. Ele é lá de Raul Soares, né, na Zona da Mata. E aí ele fala que o quibe da tia dele, ele já tentou fazer várias vezes, ele não consegue. Esse cara é um dos melhores cozinheiros que eu conheço. Mas ele falou, cara, igual minha tia Rosa, ninguém faz esse quibe, né? Lá em casa, por exemplo, a minha irmã Isadora, que é médica, nem cozinha assim, ela é a pessoa que faz bolo. Se eu precisar fazer um bolo, eu ligo pra ela e falo, como é que é a receita daquele bolo? Porque ela é a pessoa do bolo. Né? Legal. E aqui em Minas Gerais a gente tem essas especialidades. E é engraçado que as pessoas respeitam isso, né? Tipo assim, o Léo faz o biscoito, então o irmão dele não vai fazer o biscoito, né? Vai fazer outra coisa. Vai ser o cara do churrasco, mas no biscoito ele não vai fazer, que o biscoito é o Léo que faz. E qual que é o... Assim, deve ter uma coisa meio, tipo... eu falo de sentimento ali, né? De, sei lá, ali a gente respeita o espaço do outro, não sei, né? Ou Ali a gente fala... não é forçar, mas fala, cara, se você não for, o biscoito vai ficar pra trás aí, velho, vamos juntar. Vamos juntar, né? Eu acho que tem uma coisa também assim, né, que tem essas plaquinhas que vende na internet, tal, com mensagem, tal, sempre tem umas legais, né? E cozinhar, tem uma que sim, cozinhar não é trabalho, cozinhar é um ato de amor, né? Cada pessoa tem seu jeito de demonstrar afeto, demonstrar amor, né? E aí, ao longo da vida, a gente vai achando as nossas formas. Tem gente que vai ser aquela pessoa que escreve uma carta bonita, aí tem gente que vai comprar um presente, mas não vai nem pôr um bilhetinho, né? A gente vai se diferenciando. E eu acho que a comida é assim também. E aí eu acho que instintivamente ou subconscientemente a gente acaba respeitando o espaço do outro, né? Não é esse cara aí, ele gosta de falar que gosta da família fazendo bolo. Então, o bolo é dele. Tem quase que um orgulho, assim, em falar, né? Eu mesmo digo, eu tenho orgulho de falar, não, minha irmã é que faz o bolo da família. Minha irmã é boa em fazer bolo, né? Vai gerando uma relação ali de orgulho da habilidade um dos outros, né? Verdade. E que juntando tudo dá um baita banquete, né? Faz o que, Léo? Eu? Ô, bicho, eu até engano na cozinha, sabe? Eu não passo fome, não. Mas especialidade tem nenhuma. Ah, tem que ter uma. Tem que arrumar uma ainda, especialidade. Ó, minha primeira especialidade, vou falar pra você que tem como ter especialidade até quem não cozinha muito. Antes de eu ir para os Estados Unidos, eu não cozinhava nada, assim. Eu cozinhava, pra não falar que nada, eu tinha uma especialidade, que era o meu misto quente. Bom. E meu misto quente na época, né, sei lá, desde os meus 10 anos eu fazia meu café da manhã ali,
não era nada especial, né? Naquela época a gente não sabia tanto de ingrediente, o que faz mal, sempre tinha assim, né? O Guaraná dá câncer, né? Tinha aquelas histórias. Na minha época, na minha casa, minha mãe comprava margarina. Então eu fazia, margarina hoje em dia eu acho um crime, né? Mas assim, fazia lá com o pão de forma Seven Boys mesmo, aquele normal, mussarela, presunto e margarina, tá? Não tinha ingrediente chique, não. O pessoal acha isso também, né? Ah, chefe de cozinha só come ingrediente chique. E vocês vissem os trem que eu como de tudo. Experimentar, tem que experimentar. Pra você falar mal, você tem que provar. Se você não provar, não tem como falar mal. E aí eu fazia meu misto quente, eu lembro assim, eu tinha uns 12 anos de idade, e aí quando eu ia comer meu misto, eu pensava assim, puta que o pariu, meu misto quente é gostoso demais. Um dia eu vou vender esse misto quente. Aí eu pensava assim, se eu fosse ter um restaurante, eu venderia esse misto quente. E eu nem pensava em ser cozinheiro, não pensava em nada disso. Mas eu lembro de pensar isso, assim, se eu vendesse esse misto quente aqui, ia fazer sucesso. E eu passei anos fazendo esse misto quente, né, pra mim ali, pra eu tomar café da manhã, e aí fazia pro meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, tenho 2 irmãs aí, faz o misto quente pra mim, foi minha primeira especialidade. Misto quente de margarina, com presunto, né, apresuntado, se bobear, mussarela e pão de forma industrializado. Mas aquele misto quente, ele era gostoso pra caramba. E aí, anos depois que eu fui chefiar minha primeira cozinha e tal, eu resolvi que eu ia servir esse misto quente. E não de margarina. Fiz uma versão 2.0, né? E ao longo dos anos, eu já devo ter feito umas 5 versões de misto quente, mas eu já servi em vários eventos, em aula. Porque até coisas simples assim podem ser muito boas, né? E podem ser especialidade. É verdade. E tá curioso pra comer esse misto quente agora. É bom. Cara, e eu sei qual é o sabor de margarina no misto quente, cara. Não é? Eu sei Ele é diferente. Que é diferente. E eu até fui no Jardim semana passada, tava te contando. Eu comi purê de feijoada. Legal. Você que criou também assim ou foi na equipe lá? Então, lá no Jardim a gente faz... a gente tem uma proposta de fazer uma releitura de pratos famosos da cozinha brasileira. Então, tudo que a gente serve lá tem que ter um contexto histórico aí. Tem que ser um prato de repercussão. E aí, eu acho que o prato mais brasileiro que existe é a feijoada. Sem dúvida. E é difícil. Eu falo que quando a gente vai fazer uma releitura... isso ficou um pouco banalizado ao longo dos últimos anos, né? Teve um termo aí que ele até me arrepia, que é o tal do desconstruído. Né? Galinhada desconstruída, feijoada desconstruída. E eu acho que não é isso. Eu acho que quando a gente faz uma releitura, a gente não tá querendo desconstruir aquilo. A gente tá querendo construir de novo. A gente tá querendo colocar mais um tijolinho ali, né? Como se a gente fosse construir mais um degrau naquela escada ali. A gente tá querendo somar, né? Porque esses pratos todos, eles evoluem. É igual quando eu ponho um prato lá no restaurante, um mês depois ele é um prato completamente diferente, que ele já foi evoluindo, melhorou um processo aqui e tal. E as pessoas, às vezes, querem destruir o negócio. E o que é importante quando a gente vai fazer uma releitura? A gente tem que conhecer muito bem aquele prato que a gente tá falando. Né? Porque senão você faz uma releitura de feijoada que não tem gosto de feijoada. Né? Você vai fazer uma galinhada desconstruída que não tem gosto de galinhada, não tem... Então eu busco sempre identificar o que é o mais essencial ali. Então, e é muito perigoso, né? Vamos lá, vamos fazer uma versão da feijoada. Poxa, é uma prepotência grande você achar que um prato que tem 200 anos você consegue fazer um melhor que ninguém nunca pensou daquele jeito, né? Difícil. É difícil. E aí a gente tentou transformar num purê a feijoada, né? E aí você comeu a versão vegetariana ou onívora? Onívora, com costelinha. Com porco, né? Aí vem sempre um pedaço de porco, ou vem a mãozinha de porco, ou vem a costelinha. Mas a gente tentou colocar naquele purê ali todo o sabor de uma feijoada. E aí a gente já fez isso no pacato também, a gente já fez um pó de feijoada. Você acredita? A gente faz uma feijoada normal, né? Com bastante carne, assim, no meio, bastante trupico, né? Depois a gente vai cozinhando até ela secar completamente, vira um purê bem seco. E a gente desidrata isso até virar um pó.
né? Até virar um biscoito, assim, e depois a gente tritura até virar um pó. Eu sabia nem que era possível. E é engraçado, porque realmente o pó fica com gosto de feijoada. Legal. Né? Feijoada em pó. A gente usa pra finalizar alguns pratos. Aí você usa pra finalizar. Então não é igual farofa, assim, não. Não. A gente usa, assim, quando você quer potencializar um sabor ali, né? Então, no caso do pó de feijoada, a gente usava num snack, que era um snack de feijão. E aí eu queria que viesse aquele gostinho do defumado da feijoada, né? Que a feijoada, como os pertences são sempre defumados, tem aquele gostinho de defumado junto do feijão. Aí eu colocava um pouquinho desse pó de feijoada. Legal, cara. Isso foi do nosso primeiro menu. A gente não passa a nossa cabeça, né, cara? Eu acabei de almoçar e tô ficando com fome com esse papo. Tá vendo? Esse prato, especificamente, é muito gostoso. O purê Esse é muito demais. bom mesmo. Ele vai com vinagrete de jiló, que é um negócio diferente, né? O jiló, coitado. Eu falo que uma das minhas missões na vida é desfazer algumas injustiças que fizeram com alguns ingredientes. O jiló, eu acho que foi o mais atacado. Gente, o jiló é um legume normal e aí virou quase que uma metonímia pra coisa ruim, né? Tipo assim, pô... Isso aí é igual o jiló. Tem uma música que nem jiló, né? E jiló é uma delícia. O grande problema é que o paladar brasileiro, ele é muito adaptado aos sabores mais adocicados, né? Tanto assim... Sei lá, vamos pensar aqui, McDonald's. McDonald's no Brasil, ele tem um sanduíche que só existe aqui, que é o Cheddar McMelt. Credo, não sei o que é. É um dos sanduíches mais vendidos do McDonald's. Só no Brasil, então? Não tem fora do Brasil. O pão é um pão meio pão australiano, assim, né? Com açúcar mascavo na massa, um pão mais escuro, então um pão mais doce. O cheddar é um queijo mais doce. Ele vem com uma cebola caramelizada que é doce. É o meu preferido. E a carne dele é diferente das outras carnes, é uma carne um pouco mais adocicada. Então, quando a gente fala paladar doce, a gente não tá falando do brigadeiro, né? Cenoura é doce, né? Cebola é doce, depende do que você vai fazer. O paladar do brasileiro, ele é muito adaptado ao doce. Por isso que aqui a gente... Leite condensado é um negócio que em outros países quase não existe, né? O brasileiro é fissurado. Leite condensado, você põe na boca, até dói a garganta de tão doce, né? Então, as notas amargas, elas são sempre um desafio para o paladar médio brasileiro. Entendi. Nos últimos anos, a gente teve até um negócio meio fora da curva que entrou na moda aí, um drink que é muito amargo, que é o Negroni. Né? O Negroni é um drink muito amargo. Mas olha só que interessante. Você vê, a maioria das pessoas que não gostam de Negroni, o que elas falam? Amargo demais. Essa é a primeira coisa. E mesmo um drink amargo, para agradar o brasileiro, tem que ter uma nota doce nele, que é a laranja. E o Campari mesmo, ele tem uma nota mais adocicada, apesar do amargor. Então, até as coisas amargas precisam ter um doce acompanhando. E o jiló, o azar dele foi esse, que ele nasceu amargo no país errado. Errado. Nasceu amargo demais no país errado. Porque o jiló, ele é uma riqueza nossa. É até difícil traduzir. Às vezes vai um cliente que não é do Brasil lá no restaurante, eu fico, putz, como é que eu traduzo jiló, né? É um primo da berinjela, né? Parece uma berinjela e tal, mas assim, é nosso. É próprio nosso do Brasil. E é uma delícia, tem que saber preparar, né? Acho que também o desafio é esse, né? Tipo, saber fazer que ele fica, né, com a textura boa, o amargor fica mais... Não, e as pessoas acham que pensam muito numa relação direta, assim, doce a amargo. Então, se tá muito amargo, eu tenho que pôr açúcar. Tá. E não é assim. Amargor a gente pode balancear de outras formas. E uma das melhores formas para balancear amargor é com acidez. Então, sempre que você tiver um ingrediente amargo e você adicionar acidez nele, ele vai ficar um pouco mais equilibrado. Então, por isso que a gente fez aquele vinagrete de jiló, porque a gente entra com bastante acidez, vinagre, suco de limão, a gente usa um pouquinho de mel também, que equilibra mais ainda, e aí não é um vinagrete, você come falar que jiló amargo. É uma delícia, inclusive. Assim, mesmo sendo amargo, poderia ser uma delícia também, né? Mas eu achei a combinação também muito, muito gostosa, assim. E como é que é a definição desses pratos, assim? Você cria e aí substitui por algum? Ou você reúne um time, faz um técnico? Como é que é? Então, o processo criativo, ele vem de várias formas diferentes, né? Não é sempre do mesmo jeito para todo prato. A gente incentiva todo mundo a treinar a criatividade, todo mundo da nossa equipe, porque muitas vezes o cozinheiro fica lá 5 anos no restaurante de um chefe, só faz os pratos dele, na hora que ele vai assumir uma cozinha, ele passa aperto, né? Nunca criou nada. Então, assim, a gente incentiva. Mas o processo padrão
geralmente eu penso num conceito de menu, né? Igual esse do Jardim, que foi brasilidade, né? No Pacato agora, a gente tem um menu totalmente focado em cozinha de quintal, que é a base da cozinha mineira, né? Então eu penso num conceito, vou destrinchando, e eu penso em grupos macro, assim. Eu sou um cara bem detalhista e... Como é que fala? Quando você é bem meticuloso, assim. Metódico? Metódico, essa era a palavra. Eu sou bem metódico. Então, eu sempre, quando eu vou pensar em cardápio, eu penso... Bom, no caso do Pacato, lá eu não trabalho com frutos do mar, nem peixe. É só coisa mineira, só ingrediente endêmico de Minas Gerais. Carne de boi, muito pouco, né? Quando eu vou usar carne de boi, eu uso carne curada, carne serenada, que tem a ver com a gente. Então lá eu penso, bom, eu preciso ter um prato de frango, um prato de boi, preciso ter um prato vegetariano. E aí eu vou encaixando nessas caixinhas. E aí, quando eu vou entrando dentro delas, aí eu começo a pensar, o que eu posso fazer de mais legal aqui? Né? Pô, eu tenho um prato de peixe que ele já é com mais molho. De peixe não, de frango, né? No caso do Pacato. Então eu vou fazer um prato de porco aqui, que é um prato mais de corte. Né? Eu vou usar um lombo de porco ao invés de eu usar um copa-lombo, que ele desmancha. Então vou balanceando e dentro de cada um eu vou pensando. Quando eu tô com a estrutura toda desenhada, aí eu chego na equipe. E aí a gente vai começar a desenvolver esses pratos mesmo. A maioria dos pratos eu crio assim. Não quer dizer que é uma regra. Tem prato que às vezes eu tô olhando pra montanha e falo, putz, isso aqui parece um não sei o que, né? Às vezes tem isso, vem uma inspiração do nada assim, e às vezes é a partir do ingrediente, né? Por exemplo, eu vou fazer um menu aqui no dia 6 de abril com o Onildo Rocha, que é um chefe da Paraíba, e a gente vai fazer um jantar que é uma homenagem ao sertão paraibano e ao Cerrado mineiro. É o Cerrado encontrando o sertão. E aí... Massa, né? Porque o Cerrado, ele é o nosso sertão, né? E aí eu comecei a pensar, pô, eu queria fazer um negócio diferente. E aí eu lembrei da paca. A paca é um animal que ele é muito utilizado na cozinha do Cerrado, né? A caça... ela é muito tradicional de Minas Gerais, né? Até bichos que hoje estão proibidos de serem caçados, né? Mas não é aquela caça esportiva igual tem nos Estados Unidos. É a caça para subsistência mesmo, né? E sempre fez parte da cozinha do mineiro. Então a gente sempre comeu tiu, né? Aquele lagartão de estrada. Lagartão ave, de né? estrada é ótimo, né? Lagartão que atravessa a estrada, né? É verdade. Tio, pra quem não conhece, tá aí ouvindo a gente. Já assustou com um dinossauro passando no tio. Com certeza você já assustou com o tio na estrada. A capivara, a paca, todos esses animais, várias aves, né? Por exemplo, a gente fala pomba. Pô, pomba é super francês, né? Na França tem 1 milhão de pratos com pomba. Mas aqui em Minas Gerais, sempre mataram pomba pra comer também. Meu pai com os irmãos dele, todos contam o caso disso aí. Pois é. Criança caçava e fazia um sopadinho pra eles. Exatamente. Eu acho que o trabalho do cozinheiro moderno hoje, do chefe de cozinha, de quem tá se propondo a falar sobre cozinha mineira, é resgatar não só... preparos, receitas, mas esses saberes, né, que foram perdidos. Quem aí que tá ouvindo a gente que sabe que é normal comer pomba? Eu não sabia. Ninguém sabe disso, né? Ninguém sabe. Quem tá ouvindo a gente aí, quem que sabe o que é quitoco? O que é alfavaca? Alfavaca eu sei. Né? O quitoco é da mesma família da alfavaca. Ele é uma punk, né? Que são essas plantas alimentícias não convencionais. Tem essa categorização, né? De algumas hortaliças, legumes. E aí eu sempre penso, não convencional pra quem? Porque taioba mesmo é considerado uma punk. Mas agora, pra vai gente ser bem punk, comum. Pra gente é normal. A gente come taioba aí, todo dia tem uma verdura refogada na mesa. Vai ser punk, taioba, sei lá, lá no Mato Grosso talvez seja uma punk, talvez em São Paulo até que tem, mas lá no Rio Grande do Sul é uma punk? Pode ser. Agora, o quitoco, ele é uma planta que era muito usada para fazer marinada de carne, marinada de porco, de frango, aqueles temperos de pilão. Se você vai no interior, você vai no Cerro até hoje, meu subchefe é lá do Cerro, o Igor, ele foi lá semana passada e ele trouxe uma muda de quitoco pra gente, que aqui é difícil de achar. Até hoje lá, você vai na casa da sua tia lá, ela vai fazer uma carne, ela vai jogar no pilão 2 folhas de quitoco, 2 de alfavaca, 1 de hortelã-pimenta, 3 dentes de alho, um pouquinho de limão, um azeite, e ela vai amassar aquilo até virar um tempero, né? Pilando, e aí vai esfregar na carne. Aí, hoje em dia,
o que o pessoal faz aqui em Belo Horizonte? 90%, 99% dos restaurantes que você for. A marinada vai ser sal, pimenta do reino, alecrim, tomilho, sálvia, louro. Uma coisa talvez até mais estrangeiras, né? Totalmente. Talvez. Então, o que aconteceu? O chefe de cozinha, né? O cozinheiro, ele foi lá pra França estudar e ele esquece de ligar pra avó dele pra perguntar o que ela sabe. E a grande diferença da cozinha francesa para a cozinha mineira é que lá na França eles escreveram um livro. E aqui a gente só escreveu o caderninho de receita, que passa de uma família de uma pessoa para outra família. Mas assim, lá na cozinha francesa tem... Eu tô falando da cozinha francesa porque é a maior referência de cozinha do mundo, claro. E é a minha base de cozinha também, de cozinha técnica. Mas você pegar lá o livro do Escoffier, que é o guia culinário, né, a Larousse da gastronomia, de 300 anos atrás, ele fala lá no capítulo de favas, que quando você vai cozinhar favas, fava igual feijão, né? Quando você vai cozinhar fava, você não deve adicionar sal à água no momento do cozimento. Só depois que elas estão cozidas que você deve adicionar sal e temperar aquele preparo. Isso daí, lá em Divinópolis, se você for conversar com qualquer senhorinha, ela vai virar pra você e falar assim: ô meu filho, não bota sal na água do feijão não, senão o feijão fica duro. Você tem que pôr o sal depois. O conhecimento é o mesmo. Entendi. Lá foi codificado, aqui não foi. Aqui a gente passa via oral, né? Mas o conhecimento é o mesmo. Então, eu acho que é uma missão nossa resgatar um pouco do que foi perdido, disso que foi passado oralmente, né? A gente olhar pra cá ao invés de ficar olhando só pra fora e resgatar o quitoco da vida. Legal. Né? E resgatar esse tipo de ingrediente que é perdido mesmo. Ser dia você não acha. E for pensar, tipo, a gente... né, na nossa idade, nem ouvi falar, e a gente tá mais inserido que a média das pessoas por ser da bem dizer, sim, né? Sim. E não chega até a gente essa informação. Vou te falar, eu só fui descobrir quitoco em 2018, porque eu dei uma aula em Tiradentes, no Fartura lá, falando exatamente... Ah, vocês foram? Ele tava no dia lá. Ah, é bom demais, né? Legal demais. E lá eu tava falando sobre os sabores e saberes esquecidos de Minas Gerais. E aí, quando eu fui pesquisar pra dar essa aula, que eu me deparei com quitoco. Tá. Não conhecia, e é algo extremamente comum nessas receitas de raiz, assim. Olha só. A forma de contar a história, né, de Minas Gerais é através de comida, cara. Com certeza. E talvez de diferenciação também. Claro. Que aí já entra você como chefe de fazer um seu prato impactante ali, né? Não, eu penso até mais que isso. Quando você falou de diferenciação, minha cabeça pensou outra coisa. Isso daí também, mas eu acho que até de diferenciação de outras cozinhas. Porque, recentemente, nos últimos 5 anos, tem um debate grande aí na gastronomia sobre a cozinha mineira. Porque existe uma vertente da historiografia de comida nacional, que é a vertente paulista, que tem alguns teóricos que falam que a cozinha mineira ela foi uma invenção do governo, do estado, para promover o turismo em Minas Gerais. Então, que fizeram muito marketing em cima disso, e aí por isso que a gente ficou conhecido. E que, na verdade, seria tudo a mesma origem da cozinha caipira, do interior de São Paulo, da cozinha do interior do Paraná, do interior de Goiás, que teria tudo a mesma origem, que seria a paulistânia. A paulistânia era uma região que abrangia todos esses estados na época, lá dos bandeirantes, e que tudo teria começado junto, então por isso seria a mesma coisa. Aí quando você falou diferencial, eu pensei nisso, porque assim, realmente, você vai lá no interior de São Paulo, tem muita coisa parecida, vai ter frango ensopado, vai ter costelinha, mas vai ter um tanto de coisa que é só aqui mesmo, tipo o uso do quitoco. E isso é algo que nos diferencia da comida do interior de São Paulo, da comida do interior de Goiás. Se você for no interior de Goiás, você vai ver que o arroz com pequi é muito mais tradicional do que aqui em Minas Gerais. Sim. Aqui em Minas Gerais, faz arroz com pequi? Demais. Eu tenho uma parte da minha família que é de Paracatu, comi pequi minha infância toda. Sempre que eu tava lá, tinha pequi. Paracatu em Minas Gerais. Mas eu vou falar que o arroz com pequi é comida mineira? Não, é comida goiana. Porque a predominância do uso é em Goiás. Tem muito disso aí também, né? Então, assim, você consegue diferenciar. Por exemplo, o tutu. O tutu de feijão,
ele é feito de uma maneira diferente se você for lá em São José do Rio Preto ou em São Paulo, capital mesmo, e daqui de Belo Horizonte. Aqui a gente bate até ele ficar liso quase, né? Ele vira quase um purê. No interior de São Paulo, o tutu, eles deixam os baguinhos de feijão, eles fazem um feijão mais amassado. Então, esses detalhes vão diferenciando a gente, né? E assim... E até vocês falaram, né, do tanto que Minas Gerais é grande. A comida mineira são várias, né? Porque a comida do Triângulo não tem nada a ver com a comida do sul de Minas. E ela não tem nada a ver com a comida da região central, a região das vertentes ou a região do Jequitinhonha. A gente tem alguns elementos que são os elementos que... estão em todos os lugares. Mas você vê, a própria galinhada, se você come ela aqui em Belo Horizonte, ou você come ela em Montes Claros, ou se você come ela em Paracatu, ela vai ser diferente nesses 3 lugares. O que ela tem de comum? Presença de arroz branco, de frango cozido e de cúrcuma, açafrão da terra. E esses 3 elementos ela vai ter em todos esses lugares. Mas vai ter um lugar que ela vai ter milho e pequi, vai ter um lugar que ela vai ter pimentão, né? Vai ter um lugar que finaliza ela com ora pronobis, vai ter um lugar que põe taioba, né? Mas tem aquela unidade ali do arroz, do frango e da cúrcuma. Então a gente vê que a comida mineira, ela é múltipla, mas ela tem uma unidade também. Tem um cerne ali, né? Igual, né? A gente tem assim, na década de 50 escreveram um livro, Eduardo Frieiro, chama Feijão, Angu e Couve. E o Eduardo Frieiro... Bom nome, né? É o livro mais importante assim, da cozinha mineira. Ele define, ele fala que... O feijão, angu e a couve, esses 3 elementos, eles são definidores da cozinha mineira pela quantidade que a gente usa e pela forma como a gente usa. Então, por exemplo, a couve. O modo mais tradicional de comer couve aqui em Minas Gerais é aquela couve rasgada, né? Que você rasga na mão mesmo, refoga um pouquinho de alho ali. Isso, do tanto que a gente come aqui, é só aqui, em nenhum outro lugar do mundo. Entendi. Né? Não tô falando que isso não existe em outro lugar. Mas como isso está presente na nossa rotina... é só aqui. Aqui, qualquer casa de mineiro, você vai ter uma verdura refogada na hora do almoço. Aí vai ter mostarda, taioba, ora pronobis, couve, mas vai ter uma verdura, né? Então isso é muito próprio nosso. Então o feijão, o milho, né, o angu e a couve, eles são assim, super definidores da nossa cozinha. Verdade. E esse termo punks aí que você deixou curioso mesmo, assim, é interessante. Você começou a ir a fundo neles para poder também... Para poder não, mas talvez naturalmente veio vinculando com a cozinha de quintal, né? Tudo isso também já existia ali no quintal. O punk já existia no quintal. Já existia, né? E na época era convencional, né? Não era não convencional. Porque assim, a cozinha de quintal, como que ela nasceu? É importante falar desse contexto. Na época da mineração, não tinha ninguém disposto a plantar um roçado de feijão ou criar meia dúzia de porco. Todo mundo queria tirar ouro da terra porque dava mais dinheiro, né? Só que saco vazio não para em pé, né, gente? Então, o ouro dava dinheiro, mas e aí? Tem que comer. Então, sobrou mais uma vez para elas, para as mulheres, a função de ter um quintalzinho no fundo de casa, né? Então, toda casa era um sítio quase, né? E aí, você tinha que ter um roçado ali. Tinha que criar umas galinhas, tinha que ter uns 3 porcos engordando. Isso, até hoje, existe no interior, né? Até hoje isso existe. Essa cozinha de subsistência. E aí, foi aí que a gente começou a descobrir que o que eles achavam que era o maior tesouro de Minas Gerais, né? Que era aquele metal amarelo, que isso não era a nossa maior riqueza. Porque a gente achou que a gente estava afundado na pobreza. A gente não tinha comida. Uma crise de abastecimento gigante. E aí a gente começou a descobrir riquezas. A gente começou a descobrir que mato dava para comer, né? Porque punk é isso, é mato. Taioba, ora pronobis, serralha, isso tudo é mato. Isso tudo é aquele tipo de planta que, eu falo assim, onde plantar dá, esse tipo de planta a gente nem planta, ela só dá. Né? Aparece. Aparece. Você tá andando na rua, tem lá boldo. Tem lá ora pronobis. É isso, você não planta, ela dá. Então a gente começou a descobrir essas riquezas. Aí a gente começou a descobrir o quê? Pô, tem que matar um porco aqui. O que eu vou fazer com esse porco, né? Não tem geladeira.
Então tem que fazer linguiça, tem que defumar, tem que fazer carne de lata. A gente começou a desenvolver todas essas técnicas. E a cozinha de quintal foi quem mostrou pra gente que o verdadeiro ouro de Minas Gerais é a terra. Né? A terra, o que sai dela e as pessoas que vivem nela. Legal. Esse é o tesouro de Minas Gerais. Nunca foi o ouro, nunca foi nenhum metal precioso, até porque isso tudo aí, gente, nunca foi nosso. Sempre foi embora. É verdade. Né? Então, no quintal, a gente tem que comer o que a terra dá. Então foi aí que a gente começou a usar esse tipo de ingrediente, né? A Ora Pronobis mesmo tem uma história muito legal. Assim, tem 1000 histórias sobre a origem do termo Ora Pronobis, né? Ora Pronobis é uma expressão em latim que significa orai por nós. Naquela época do período colonial, todas as missas eram rezadas em latim. E aí, nas igrejas, tinha muita Ora Pronobis. Tinha muito aquela planta, né? Que eles nem tinham nome. Nos muros e tal, tinha muita Ora Pronobis. Porque nascia. Porque nascia. E Ora Pronobis é muito típico da região do Sabará, né? Assim, dá no estado todo, mas essa história diz que começou lá. E aí, durante a missa, quando o padre falava Ora Pronobis, né? Tinha a hora que ele falava Ora Pronobis, ele virava de costas pra, como é que chama? Plateia, não é plateia, né? Público. Pro público da igreja, certo. né? Pros fiéis. Virava de costas lá pros fiéis e falava Ora Pronobis. E aí ele começava uma oração longa. Nesse momento que ele falava Ora Pronobis, as crianças já sabiam que elas tinham que sair da igreja, escondido, ir lá fora e catar a Ora Pronobis, sem o padre ver, sem o coroinha ver, que tava todo de olho fechado rezando. As mães mandavam as crianças fazer isso. Pra cozinhar depois. Por quê? Porque a Ora Pronobis, ela tem aquela baba, né? Igual o quiabo. Então, a Ora Pronobis, ela é muito boa pra engrossar caldo. Então, por exemplo, a costelinha com a Ora Pronobis, que é um prato tradicional nosso, ele nasce, porque combina, nasceu porque tinha que engrossar o caldo. Nasceu porque tinha que engrossar o caldo. Se fosse necessário retiraria. Tipo assim, se a gente morasse provavelmente numa região perto do mar, tivesse abundância de produtos chegando de Portugal, ou que fosse perto de rio, a gente não ia ter isso. Isso nasceu da necessidade. Vamos jogar essa folha aqui, porque essa folha é verde escura, ela tem muita proteína, né? Ela é muito nutritiva e ela vai engrossar o nosso caldo. Né? Então legal. As mães roubavam as folhas da igreja por meio das crianças para fazer a costelinha com Ora Pronobis, né? É a mesma questão da necessidade. O pessoal fala assim, porque o angu mineiro ele é sem sal. Porque tradicionalmente o angu ele só engloba 2 ingredientes, fubá e água. Não vai sal no angu. Né? Então tem muita gente que fala, o angu mineiro é sem gosto. Hoje em dia eu tempero angu. Por quê? Porque isso nasceu, não foi porque escolheram não pôr sal. Não tinha, né? Era caro pra caramba. O sal era muito caro. Era muito caro. A gente tem registro. No feijão, angu e couve mesmo tem tabela de preço de alimentos dessa época, né? Sério? O sal era caríssimo, cara. Era caríssimo. Era um dos produtos mais caros. Então não colocava sal no angu por causa disso. Então hoje em dia a gente já pode pôr sal no angu. Né? o sal é uma das únicas coisas que ainda tá barato no Brasil. Nossa, tá aí por pouco tempo, infelizmente. Que isso, Brenão? Engasguei aqui, velho. Ok. E eu tava vendo, você mencionou aí de as carnes que vocês usam no pacato, né? Geralmente são carnes serenadas, né? A carne de boi são menos óbvias, né? Não vai ter um bife ancho lá. Não dá, né? E eu vi que você teve... Seu início com gastronomia, né? Foi com a Umami Steaks. Foi o início mesmo? Foi o início... Na verdade, foi uma retomada. Porque assim... Onde que começou essa história com a gastronomia? Eu só fazia misto quente, né? Conta aí pra vocês. E aí, de vez em quando saiu um ovo mexido também, mas era meio seco, não era muito bom, não. É igual o meu, então. E aí eu fui fazer esse intercâmbio lá pros Estados Unidos e... Meu primeiro trabalho numa cozinha foi numa rede de fast food. Foi no Wendy's. Sei. Né? O Wendy's, famosíssima lá, né? Nem tem aqui no Brasil. Tinha em São Paulo, mas eu acho que fechou. E no Wendy's... Foi quando eu comecei a trabalhar em cozinha, mas eu nem via aquilo como um emprego de cozinha. Era um negócio assim, eu tava lá fazendo intercâmbio, tinha que ganhar um dinheiro, tava nem aí. E aí, mas lá eu cozinhava, de fato. Porque é um fast food que tem... Lógico, a maioria das coisas vem pronta, é padronizado, mas tinha algumas coisas que a gente tinha que fazer lá.
Tinha uma grelha, assim, pra carne, assim? Tinha, não, e tinha, assim, salada, a gente recebia o ingrediente fresco, tinha que manipular, tinha que cortar, então tinha algumas ações de cozinha. Só que aí, alguns dias depois, eu conheci uma galera que tava morando na cidade do lado e eles trabalhavam num restaurante mesmo, que era um restaurante dentro de um clube privado de esqui, que é um clube, assim, o Bill Gates tem casa lá, Sandra Bullock, Justin Timberlake, é um negócio loucura, assim, é o condomínio mais caro dos Estados Unidos. E lá dentro tem uns 3 ou 4 restaurantes. Só pros membros do condomínio, né? O condomínio tem de 500 casas. E aí... Tem pouco restaurante. Não é? Se eu vou parar pra pensar. Né? Aí um amigo meu falou, cara, tô com uma vaga aberta lá, você quer ir? É pra lavar prato. Falei, vambora. Pagava 50% a mais do que eu ganhava. Claro. Falei, vambora, vou sair do Wendy's aqui e fui. E aí lá foi onde eu vi pela primeira vez, de perto, assim, a ação de um homem, né? De um cozinheiro, de um ser humano, num ingrediente pra transformar ele em algo diferente. Eu lembro que eu tava lavando prato, assim, no meu segundo dia, e vinha uma panelinha de ferro cheia de batata grudada no canto, que era uma batata gratinada. Sabe quando faz assim, a batata laminadinha, coloca um creme de leite, gratina ela, e aquilo me dava um trabalhaço pra limpar. Agarrava no canto, eu falava assim, gente, isso aqui tem que ser bom demais, porque, uai, pelo amor de Deus. Aí eu fui, chamei um cozinheiro lá e falei assim, velho, dá pra eu provar um negócio desse aqui? Porque, pô, tô puto de ter que limpar isso aqui. Aí ele, não, dá, vou fazer pra você. Aí ele foi, me deu pra eu provar. Quando eu provei, eu falei, puta merda, esse negócio é bom demais. Eu falei, como é que faz isso? Ele falou assim, não, isso aí é 2 ingredientes só, batata e creme de leite. Lamina batata, bota aqui. Eu falei, pô, eu tenho que aprender a cozinhar. Aí nesse momento... Isso foi a virada? Foi a virada que eu queria aprender a cozinhar. Não quero trabalhar como cozinheiro, quero aprender a cozinhar. E aí eu falei, não, eu vou colar nesses caras. Eu trabalhava à noite, né? Eu começava 3 da tarde a trabalhar. Eu cheguei pro meu chefe e falei, chefe, eu posso vir de manhã? E de manhã eu fico aprendendo a cozinhar? Aí ele falou, pode, mas eu não vou te pagar isso não, né? Você não vai bater seu ponto. Não. Eu falei, não, beleza. Eu chegava lá 8 da manhã todo dia e colava com a galera da... Primeiro eu ia na confeitaria, eles faziam pão, faziam doce e tal, e depois ficava ajudando o pessoal na cozinha. E aí 3 horas da tarde eu bati o meu ponto e aí eu ia pra pia e ficava responsável por lavar prato e tal. E aí fui aprendendo tanta coisa, porque os caras adoraram, né? Chegou lá um menino de 19 anos, falou, pô, posso te ajudar? Animadão lá. Eu lembro que o primeiro dia os caras falaram assim, pode, você já limpou ostra? Eu falei, não, nunca nem vi uma ostra. Onde eu moro, nem mar tem. Aí os caras, não, então vamos lá. Os caras vieram com um saco, assim, de 20 quilos de ostra, um sacão. Hoje você vai limpar essas ostras, vai abrir ostra. Né? E você tem que pegar uma faquinha, você tem que raspar a concha dela pra tirar tudo que tem de impureza por fora. E depois você tem que abrir. E pra você abrir, você tem que segurar a osso na palma da mão e enfiar a faca. Então, muitas vezes, a faca escapola e fura sua mão aqui, né? E aí, assim, furei minha mão inúmeras vezes, mas eu achava aquilo o máximo. Eu achava assim, pô, o cara tá me deixando ajudar ele aqui. E eu fui aprendendo algumas coisas. Aí tive uma oportunidade, porque um dos cozinheiros lá tinha um horário que ele tinha que ir embora. Tipo, 9 da noite ele tinha que ir embora, porque tinha tido filho. E aí meu chefe falou comigo, e aí, você topa pegar a praça dele, né? Assumir o trabalho dele? Eu falei, beleza. Ele era da parte de sobremesa. Então, quando dava 9 horas, o cara saía e eu ficava lá fazendo as sobremesas, né? Montando a sobremesa do restaurante. E aí meu chefe falou comigo, mas não pode ter um prato sujo na pia. Então eu tinha que ficar na pia e na sobremesa ali, mó ralação. Mas eu fiquei apaixonado. Só quando eu voltei pro Brasil, não era uma realidade na minha cabeça ser cozinheiro, né? Isso foi em 2009. A gente tá falando da época que não existia nem Masterchef na televisão. Então a gastronomia era muito menos difundida e tal. E assim, minha família sempre me apoiou em tudo que eu fiz, mas na minha cabeça, naquela época, a opção era tipo assim, ser advogado, ser médico, ser engenheiro. Tava no meio da faculdade no FMG. Então... eu continuei, formei no FMG, né? Eu fiz... primeiro eu fiz um curso de Ciências do Estado, que era o curso que eu tava nele nessa época. Depois eu fiz Direito. Formei em Direito, trabalhava em escritório aqui pertinho, nesse quarteirão, inclusive. Era escritório de tributário? Direito tributário. Famoso? Famoso, é o Botelho Advogados. É uma história muito legal. Inclusive, eles vão fazer um jantar lá no restaurante semana que vem. São amigos até hoje. Legal. Mas assim, eu comecei a estagiar lá, formei. E aí, quando foi em 2017, né, eu trabalhava como advogado aqui na Antônio de Albuquerque, 330 ali, do outro lado. E aí, eu tava vendo um vídeo, antes de eu ir almoçar na casa da minha avó num domingo, aquelas sugestões do Netflix, né? Aí apareceu lá pra mim,
um documentário que era um documentário sobre carne. Eles estavam buscando a melhor carne do mundo. E aí eles iam em açougue, iam em restaurante, iam em frigorífico, ia mostrando, né, tudo no documentário. E aí a primeira cena do documentário era a câmara de maturação de carne do Peter Luger, que é um restaurante lá no Brooklyn, em Nova York. E eles fazem dry aged. Uhum. E aí eu vi aquilo e falei, o que é isso? Nunca tinha visto na vida. Isso foi comecinho de 2017. Dei pause na hora, eu sou curioso pra caramba. Comecei a jogar no Google. Dry age, o que é e tal. Eu só via coisa dos Estados Unidos, tinha nada do Brasil. Aí eu vi que tinha um cara lá em São Paulo que tava fazendo na casa dele e tal, que era o Debete, que hoje é gigante, né? E ele fazia na época na casa dele. Ele tava abrindo o primeiro açougue dele pequenininho. E aí, eu falei, putz, pra eu provar esse trem eu vou ter que fazer, bicho. Não vai ter jeito. Aí eu fui, comprei uma geladeira, liguei pra um amigo meu, pro Gui, amigo meu de colégio e tal. Falei, bicho, você já viu esse negócio de dry age? Não conheço. Falei, vamos comprar uma geladeira, vamos fazer? Vamos pôr na sua casa, que na sua casa tem espaço. Na minha não tem, não. Eu moro numa casa grande. Falei, não, vamos pôr na sua casa aí, ó. Eu compro a geladeira, mas você cede o espaço. Não, beleza. Entrei no Mercado Livre, comprei uma geladeira de R$250, coloquei lá, compramos uma carne, começamos a testar. Fizemos o primeiro teste e não deu conta de esperar o tempo, não. Com 6 dias a gente já tava comendo o trem. Tinha que ficar um mês. Aí o segundo teste nós deixamos um mês e, pô, esse trem tá bom. Fomos em São Paulo, comemos do Debete, falamos, uai, nós tá igual dele, assim, tá bem bom. Aí nossos amigos começaram a falar, vocês têm que vender isso aí, não tem ninguém que vende em BH. Falei, não é uma má ideia, não. Aí a gente montou a Umami. A Umami era a nossa empresa de dry age, existe até hoje. E o que é? Eu tô curioso. O dry age, ele é uma técnica de conservação da proteína que parece um pouco com a maturação de queijo Minas, né? Quando você vai no Mercado Central, tem lá o queijo fresco e tem o queijo curado. O queijo fresco, ele é mais branco, mais molhado e maior. Normalmente, né? O queijo curado, ele é menorzinho, ele é amarelo e ele tem um aspecto de seco já, né? Então, o que é o processo que faz com o queijo? Que é igualzinho da carne. Você tira a água para intensificar o sabor. Então, você deixa secar. O queijo, quando ele tá curando, ele fica lá na tábua secando. O queijeiro todo dia tem que ir lá virar ele, passar um pano para tirar a umidade, e ele fica lá secando. Então ele vai perdendo água e o sabor que tá ali vai ficando mais intenso, né? Porque a água não tem gosto de nada. Então quando você tira a água, intensifica o sabor. O dry age é a mesma coisa. A gente deixa a carne secando numa temperatura controlada, com uma umidade controlada. E aí, além dela perder água, existe um processo enzimático na carne que quebra as fibras da carne. Então ela fica mais macia. Basicamente, quando você vai no supermercado e compra aquela picanha maturada, aquilo lá é o wet aged, que é a maturação úmida. Ali ele está maturando dentro do saquinho a vácuo. O dry aged é a técnica seca. Matura dentro de uma geladeira. Demora um mês pra carne ficar pronta e você perde 50% da carne. Ou seja, tem que ser uma carne grande, já boa. Já. Geralmente são peças de 10 quilos, né? Então, geralmente você vai fazer um ancho, dry, você vai comprar a peça inteira do lombo do boi, 10, 15 quilos, vai curar ele inteiro, depois você tira as aparas, porque fica preto por fora. Então, você tem que tirar todas as aparas e aí você porciona, né? E fica uma carne muito mais intensa de sabor, desenvolve algumas notas especiais, às vezes um pouco de queijo azul, de castanha, assim, é bem queijo interessante. Azul. Queijo azul é próximo ao gorgonzola? Tipo gorgonzola. O gorgonzola é um tipo de queijo azul, né? Ah, sim. Queijo azul é tipo uma família, assim, o gorgonzola é um deles. E aí, assim, é muito legal o dry aged, né? E o dry aged foi minha porta para entrar na gastronomia. Legal. Isso aqui é um ótimo exemplo de habilidade, que a habilidade é importante na vida, e ferramentas são importantes e pesquisa e estudo. 2017, 18, que era isso aí mais ou menos? Isso foi comecinho de 17. Vou te falar que 16, 17 eu tava fazendo também dry age lá em casa. É mesmo? Porque eu fazia cerveja, artesanal e tal. Então eu sempre fui muito curioso com esses trem. Uai, que legal. Aí comecei a ver uns vídeos assim também na internet. Falei, nossa, que trem é esse? Vou inventar a moda. Cara, eu já tinha geladeira que usava pra cerveja e tinha o termostato que ligava e desligava a geladeira. Então,
A temperatura eu conseguiria. Umidade não, comprei só um ventiladorzinho pra rodar lá dentro. E a carne que eu fui comprar não era uma carne ideal. Não era uma carne muito grossa, assim, era pequena e tal. Não, eu já fiz teste, assim, que é catastrófico. Quando... Eu falo assim, né? Eu falo a parte que deu certo, mas deu muita coisa errada também, né? Teve uma vez, teve um pico de luz lá, que ficou 3 horas sem energia, a gente perdeu... Quantos quilos? 200 quilos de carne. Ah, sério? Que dó, cara. Putz. Ficou tudo verde. Ficou tudo podre. Nossa, 3 horas só, né? 3 horas. Cheirinho do lugar que deve ficar. Então, assim, foda, cara. E a gente, assim, na raça ali no começo, né? Fazendo tudo, assim, com pouca grana e tal. Perdemos carne pra caramba. Então, as coisas acontecem. Já fiz também dry age com peça menor. Não dá. Fica fininho. Não sobra nada, né? Quando você começa a tirar as aparas, não sobra nada. E aí, assim, o dry aged foi o que me fez entrar na gastronomia, né? Esse recomeço na gastronomia. Eu conheci uma galera legal da gastronomia que eram pessoas que compravam o meu dry aged para vender nos seus restaurantes. E aí um desses caras foi o Felipe Galastro, que ele era chefe na época do Tempo Cervejeiro da Baker, que era ali no Jardim Canadá. Jardim Canadá não, Olhos d'Água. Olhos d'Água. E aí o Galastro hoje é um amigo meu, assim, e ele me apresentou muita gente legal. Falava muito do meu produto, e aí eu comecei a ser chamado para dar aula, para fazer evento. E aí foi o momento quando eu comecei a dar aula no Alma Chef na época. Quem me convidou foi o Felipe Ramé, que era dono de lá. Eu falei, caramba, bicho, acho que é isso aqui que eu gosto. Eu gosto de cozinhar, de servir comida pro povo, é isso que eu gosto. Mas foi um momento que eu tava dentro de um escritório bom, com a carreira que caminhando, eu queria, né? Caminhando ali. E eu gostava de advogado, não é que eu não gostava, não, adorava. Assim, e minha carreira no direito tava no lugarzinho que eu queria, sabe? Assim, eu tinha pouco tempo de formado, mas estava num lugar legal, com pessoas legais. E aí eu comecei na minha cabeça um processo de dúvida, que durou 1 ano aí, 2017, 2018. E eu falei, não, beleza, vou mudar pra cozinha. Só que eu tenho até tatuado aqui, ó, segurança e evolução. Que eu acho que evolução é muito necessário, mas a gente tem que estar seguro, que senão é doideira. Então... Verdade, boa definição. É isso. Se você só evolui, se você tenta evoluir sem ter segurança do passo anterior, você tá doido. Verdade. Então, assim, aí quando eu decidi, não, eu quero fazer uma transição... Então tá, como é que vai ser meu plano? O que eu vou fazer? E aí eu comecei aí aos pouquinhos, eu já sabia que eu queria virar cozinheiro, mas eu não ia, né? Eu até admiro, eu tenho um amigo, Jaime, que era chefe da borracharia ali, uma das minhas comidas preferidas de BH. O Jaime é muito mais corajoso que eu. O Jaime, nos anos 2000, né, ele era advogado e queria virar cozinheiro. Uma história parecida com a minha, mas ele era advogado há mais tempo, ele já tinha formado há mais tempo, ganhava salário aí na época 10 pau por mês e tal. O cara largou tudo, foi lavar prato num self-service pra ganhar 300 conto por mês. E esse daí deu certo. Pra aprender a viver. Deu certo, mas ele apanhou pra caralho pra isso. E aí eu falei, não, eu preciso de uma transição um pouco mais segura. E aí eu comecei a dar muita aula, fazer muito evento. Eu fazia muito jantar no Trindade na época, né, que tava aberto aqui. Trindade, saudoso, meu restaurante preferido da cidade. E aí lá foi onde eu comandei minha primeira brigada, assim, né? Minha primeira equipe de cozinha foi lá. Brigada. Tem a ver com da intensidade do negócio ali? Não, brigada vem de... Brigada é brigada militar, né? Porque... A cozinha, ela tem uma lógica completamente militar. Ela nasceu dentro das guerras napoleônicas, né? Dentro do exército, assim. Você tinha uma brigada de alimentação, que era quem fazia comida. E aí tudo remete ao exército, né? Você vê que as domas, que são aquelas roupas de chefe que tem botãozinho assim, ó. Verdade. Um do lado do outro, é igual o uniforme do exército napoleônico. Chapéu, as insígnias. Olha só. Tudo tem a ver com militarismo. Porque na cozinha, se a gente dá uma piscadinha... dá tudo errado. Então, se você não tiver uma lógica muito militar, entendi, vai pro saco. Uma vez eu ouvi um amigo meu falando um negócio que eu achei genial. Rafael Cardoso é um dos produtores de porco mais incrível do país, lá do Vale do Paraíba, na Serra da Bocaina. E ele é um grande cozinheiro também. Ele virou produtor de porco depois de mais de 15 anos de cozinha. E aí o Rafa falou comigo assim, Caio, na cozinha, a gente tá tentando fazer o contrário do que a natureza quer. Quando a gente quer que um negócio fique quente, a tendência natural dele é esfriar.
E quando a gente quer que um negócio que frio, um sorvete, qual que é a tendência natural dele? É derreter, esquentar. Quando você quer que um pão fique macio, se você deixar ele em cima da mesa muito tempo, o que vai acontecer? Vai ficar duro. Se você quer que um trem fique macio, se você deixar ele do lado de fora, ele vai ficar o quê? Duro. Então, o cozinheiro, ele tá o tempo inteiro lutando contra a natureza. Verdade. O tempo inteiro. Não tem nada que a gente mostre que é assim, não, isso aí é o natural. Porque o cozinheiro, ele faz exatamente intervenção na natureza, né? Então, assim, cara, uma luta do homem contra a natureza, ela é uma luta um pouco injusta, né? Assim, eu não sou um cara de religião, eu sou um cara que eu tenho muita fé, mas eu não sou apegado em uma religião, né? Mas se a gente for pegar em todas as religiões, a natureza, ela é a expressão de Deus, né? Então, se você tá lutando contra a natureza, você tá lutando contra Deus. Como que você vai ganhar de Deus, bicho? Se não for numa lógica muito militar, você não consegue. Então, é por isso que... Então, assim, na cozinha, a gente tem aquela lógica ali que não pode ter um erro nem de 20 segundos, porque a gente só consegue mandar o prato pro cliente quente ou frio, né? Dependendo do que a gente quer, macio, crocante ou macio, né? A gente só consegue mandar ele nas condições ideais se Deus dá uma piscadinha. Na hora que ele pisca, é a hora que a gente tem que mandar esse prato. Se ele abrir o olho de novo, nós perdemos a guerra. É verdade. Então, assim, essa batalha do cozinheiro para mandar o prato perfeito pro cliente, eu acho que nenhum cliente tem ideia de como é que é. É aquela loucura mesmo. Eu já vi, né? Em filme, até no Mestre Sabor, Masterchef, né? Bem pressão, aquela pressão. É uma loucura, cara. É uma loucura. Assim, dentro de uma cozinha profissional, como que funciona? Na hora que... até os comandos são de exército. Na hora que entra uma comando, vamos supor, vocês dois sentaram pra almoçar lá no Pacato. Aí vocês pediram um costelão e um arroz de porco. Tá? Aí, lá no o garçom anotou, lançou no sistema, sai lá uma comandinha pra mim. Mesa 4, um costelão, um arroz de porco. Na hora que eu pego essa comanda, eu como chefe de cozinha, eu falo, atenção cozinha. Todo mundo tem que parar o que tá fazendo e me ouvir. Atenção cozinha, marcha. Assim, marcha dessa mesmo? Forma, marcha. Olha. Um costelão, um arroz de porco. Todo mundo da cozinha deve responder nesse momento em uníssono. Ok, chefe. Todo mundo. Ok, chefe. Todo mundo ouviu. Isso quer dizer que todo mundo ouviu. Todo mundo tem que ouvir e tá ciente do que tá acontecendo. Nesse momento, cada cozinheiro... Porque a comida... Não tem um cozinheiro que vai fazer o arroz de porco inteiro. O arroz de porco dele, o cozinheiro do fogão tá fazendo a parte do arroz, o cozinheiro da proteína tá preparando a costelinha que acompanha, e o cozinheiro do garde-manger, que é a parte fria, tá preparando o aioli de limão que vai por cima e as ervas. Isso. Então é um trabalho em equipe. Então, quando eu marcho, todo mundo tem que começar a fazer o seu trabalho. Então, o cozinheiro lá do fogão começa a puxar a base do arroz, o cozinheiro do forno pega a proteína, já coloca no forno, vai começando a esquentar. O do garde-manger já tem que separar lá a emulsão, as folhas. E aí vai chegar um determinado momento em que eu vou chamar a saída. Eu vou falar, atenção cozinha, saindo com a mesa 4, um costelão e um arroz de porco em 2 minutos, ok? Aí então fala, ok, chefe. Então, nesse momento que eu dou o tempo, o cozinheiro ele tem 2 minutos, ou 3, ou 4, o tempo que eu falar. E aí, lógico, o chefe tem que falar esse tempo baseado na possibilidade ali do cozinheiro de entregar, né? Não vou pedir 10 segundos. Poder também coordenar tudo isso aí, né? E aí eu tenho que falar, olha, eu preciso disso aqui em 2 minutos, ok? Ok. Em 2 minutos, eu vou pegar o prato, vou colocar na minha bancada de montagem e cada cozinheiro vai trazer o que é a sua parte do prato. Então vai vir um cozinheiro com a frigideira de arroz, um com a costelinha, outro com a emulsão, né? E aí tem o costelão também. Aí tem o costelão, tem o acompanhamento do costelão, tem o molho do costelão. Tudo tem que sair quente, né? Se for prato quente, ou frio, se for prato frio. Como tem um tempo de montagem, um tempo do garçom pegar e levar pra mesa, todas as louças, elas são esquentadas. Então o prato fica quente. Você já deve ter ido restaurante, você pega o prato, tá quente, né? E aí o chefe, o que ele faz? Ele prova tudo aquilo, para ver se está no padrão, e ele monta o prato e entrega pro garçom. Então... E realmente é o chefe ou o responsável que monta? O responsável pela cozinha, ou o chefe, ou o subchefe, ou se não tiver nenhum dos dois, o chefe de partida, né? E tem uma hierarquia toda montada, assim. Mas, olha só, eu narrei isso aqui para vocês,
E vocês já acharam uma doideira, né? Pois é. Os dois com a cara de bobo aqui. Isso dando certo, isso dando ok de todo mundo. Só que agora eu tenho que contar um negócio pra vocês. Vocês têm que imaginar que são 40 mesas ao mesmo tempo. Pois é, ué. Então, assim, né, no Pacato, que a gente tem pouca mesa, lá são acho que 16 mesas. No Jardim são, sei lá, 40, 50 mesas. Agora você imagina que todas as mesas estão pedindo ao mesmo tempo. Elas estão pedindo entrada, sobremesa, prato. Então, dentro de uma cozinha, o chefe, ele não fica mais do que 20 segundos sem falar. Sério? E é por isso que ninguém pode falar junto. É por isso que todo mundo tem que estar concentrado, é por isso que tem que ser militar. E ser militar, eu não quero dizer que tem que ser grosseiro, né? É diferente daquele chefe francês que grita, que xinga, que joga coisa nos outros. Isso daí não é legal. Eu sou super contra, não faço. Já fizeram comigo. Eu tinha... Nesse restaurante que eu trabalhei nos Estados Unidos, tinha um chefe lá, ele chamava Bibbins. Ele era um americano desses... ele é um americano desses, sabe? Aquele cara até rosa, assim, sabe? Gordão, assim, com a doma branca, louro. E ele devia ter uns 40 e poucos anos, e ele era bem xenófobo. Ele chamava a gente de cucarachas. Chamava a gente de latinos. Aí qualquer coisa a gente fazia de errado, ele falava, vai embora pro seu país de novo, sai daqui. E aí ele tinha uma mania que era muito chata. Muito chata, eu tô sendo bonzinho. Eu tava lá lavando prato, assim, e aí na cozinha tem o atrás. O atrás é quando você tá passando atrás de alguém, pra pessoa não ir pra trás, bater no você, porque você tá carregando coisa pesada, coisa quente, faca. Então, sempre que você passa atrás de alguém numa cozinha, você fala atrás, pra pessoa não se mexer. Ou quando você vai colocar alguma coisa. Então, você fala, olha, faca atrás, né? É uma comunicação muito direta e objetiva, porque não tem tempo. E aí, é muito normal, quando alguém vai colocar alguma coisa na pia, e você tá na pia, ele te fala, né? Então, frigideira quente, né? O Bibbins, ele fazia o seguinte, ele não falava, ele jogava. Então, ele falava assim, hot, e jogava. Então, se você não saísse da frente, a frigideira ia no você. Que isso. Então, geralmente, eu tava de costas na pia e ele gritava, hot behind. Aí eu saía pro lado e ele jogava a frigideira assim na pia. Só que se eu não saísse a tempo perfeito, tinha duas coisas que aconteciam. Eu batia no meio das minhas costas se eu não ouvisse ele, ou então eu ia sair, mas não tinha saído completo, aí pegava assim, ó, na beiradinha do braço, aqui, ó. Queimava, bicho, queimava. E aí era isso. Então tinha muito chefe escroto assim, cada dia tem menos, né? Mas ainda tem. Isso eu sou contra, mas o militarismo na cozinha, ele é muito necessário, porque você imagina uma marcha dessa que eu narrei pra vocês, em 40 mesas. O chefe, ele fica o tempo inteiro assim na cozinha. Vou simular uma marcha pra vocês. Atenção, marcha. 2 tartar e um ceviche. Cozinha, tô saindo. 2 costelão, 3 arrozes, 1 galinhada. Na sequência, eu vou sair com 2 brownie e 2 bolo de vó. Atenção, cozinha, marcha. 1 bolinho de chuva e 1 bolinho de galinhada. Vão lá, gente. Cadê a saída? Traz o prato aqui pra mim, ó. Tô subindo o prato. Vão lá, 2 costelão, 2 arroz de porco. Cadê a sequência, Vitor? Puxa esse bolo aí, cara. Traz, vem aqui. Leva o prato pro cliente que tá esfriando. Assim, o chefe de cozinha ele fica assim. Você falando isso, você misturou vários pratos ao mesmo tempo, né? Várias pedidos, coisas. Né? Eu falei com o garçom, com o cozinheiro, com o auxiliar de cozinha. Mas tem alguma gestão visual? Tipo assim, pra você e pra galera? Tem? Então, tem vários tipos de marcha, né? Você vai, por exemplo, no McDonald's, em cada praça tem lá uma tela que mostra os pedidos. Tradicionalmente em restaurante, só quem tem acesso a comando é o chefe. Nossa, olha. Então o cozinheiro ele tem que guardar isso tudo na cabeça. Isso que eu pensei. Esse Vitor aí complicado, pega rápido. É complicado. Mas o cozinheiro ele vai desenvolvendo algumas formas de lembrar, assim. Cada um tem a sua, né? Tem a Tina lá no Pacato, que é a cozinheira do fogão, ela tem um quadrinho branco na praça dela que ela vai anotando tudo. Agora, tem muita gente que faz o seguinte, já tem a panela certa de cada coisa. Então o cara sabe, por exemplo, se eu subir uma frigideira, é porque eu vou marchar um arroz. Se eu subir uma panela dessa, é porque eu vou marchar um purê. Então o cozinheiro ele vai dominando a praça dele e cada lugarzinho ele vai colocando sinais pra ele mesmo lembrar o que tá marchado. Praça, então, na hora que marchou... chama praça. Também de exército. Então, assim, cada cozinheiro tem seu jeito. Então, ele sabe, essa frigideirinha eu só uso pra fazer ovo. Na hora que o chefe marcha um ovo, ele já pôs a frigideira ali. Então, daqui 5 minutos, se ele olhar pra praça dele, tiver 3 frigideiras de ovo, 2 de arroz, 1 de purê, ele já sabe, eu tenho que entregar
3 ovos, 2 purês, um arroz, né? E assim vai. Mas rola também. Então você falou, chefe, você pode repetir a marcha, por favor? Normal. Né? Mas assim, se você perguntar isso 2 vezes, o chefe vai ficar bravo. Você não tava prestando atenção na marcha? Cara? Sábado à noite, 10 horas da noite, trabalhando. Só, poxa, eu falo atenção cozinha por um motivo, né? Nossa, cara, imagina esses restaurantes que tem um cardápio extenso pra caramba, velho. Que loucura que deve ser. Isso assim, esse tipo de marcha que eu tô falando é um tipo de restaurante, é um serviço clássico, né? Lógico que tem, se você for no Coco Bambu, que tem lá 700 lugares, vai ser outra história, né? Provavelmente vai ser monitor. Pronto ali também, né? Muita coisa. Mas assim, restaurante, se você for aqui no Gluton, se você for no Pacato, né? Nesses restaurantes assim, tudo vai ser desse jeito. Legal, cara. É uma doideira, né? Eu tô de cara aqui. Imagina o tanto que você é acelerado, então. Você não... Bom ponto, bom gancho isso aí, que eu, quando eu tava vendo sobre a origem do nome Pacato, que eu achei um nome muito legal. Ah, verdade. É porque, né, é justamente pra gente buscar essa... O Pacato, ele é uma provocação até pra mim mesmo. Justamente. Porque eu sou zero pacato, eu tô sempre correndo de um lado pro outro, fui assim minha vida inteira. Eu hoje sou chefe de cozinha, fui advogado, falei com vocês, fiz ciência do Estado, que é um curso que é tipo ciência política, né? Fiz gestão pública na UENG, eu fiz 1000 coisas diferentes na minha vida, produzi eventos, tive agência de publicidade, trabalhei com evento esportivo no Brasil inteiro, cara, eu fiz evento em mais de 20 cidades no Brasil. Então, eu fiz muita coisa na minha vida, fui professor de inglês, de português, intercâmbio, então, se eu for falar o que eu fiz em intercâmbio, vocês não acreditam, já fui assim, de atendente do Wendy's até faxineiro do Justin Timberlake. Da casa dele? Na casa dele. Que irado. Assim, bicho, meus amigos falam que eu sou o Forrest Gump brasileiro. É muita coisa que eu fiz na vida, muita coisa, que eu tô sempre, minha cabeça funciona assim, eu tenho que estar sempre com uma coisa nova acontecendo, eu sou viciado em adrenalina, então o Pacato, ele é uma provocação pra mim. Tipo assim, calma aí, respira. Quando você tá inteiro num lugar, você é mais feliz. Você aproveita melhor aquilo, quando você tá inteiro, né? E esse nome nasceu muito de uma observação minha de um quadro, chamou O Violeiro. Ele é do Almeida Júnior, de 1899 esse quadro. O Almeida Júnior é um cara que retratava o imaginário brasileiro, assim, rural principalmente. E esse quadro Violeiro, ele tá lá na Pinacoteca de São Paulo, inclusive. Ele é um cara sentado na janela, aquela casinha de pau a pique, e a mulher do lado de fora com um pano de ombro no ombro, assim, pano de prato no ombro, ele tocando a viola e ela cantando. É só isso o quadro. Mas quando eu tava lá vendo esse quadro, eu já gostava dele, aí eu vi ele pessoalmente e falei, caramba, bicho, o Brasil é isso aqui, ó. Isso é o Brasil. O Brasil não é aquela foto dos arranha-céus de São Paulo. O Brasil é isso. Porque isso daqui é de 1899 e eu tenho certeza que se eu chegar lá em Divinópolis, eu acho uma cena dessa. E Divinópolis não é uma cidade pequena, não. Mas eu tenho certeza que se eu chegar lá, ali nas imediações... Na Chacrinha do Amaral. Na Chacrinha do Amaral, tem um cara sentado tocando viola e a mulher cantando do lado. Então o Brasil, ele corre num tempo diferente do nosso. Do meu, eu que tô aqui numa grande cidade correndo, fazendo 1000 coisas. Então, esse é o verdadeiro Brasil. E aí, quando eu olho para aquele quadro, aquelas pessoas estão felizes, elas estão inteiras. A mulher tá cantando a música, o cara tá ali, eles não estão preocupados com mais nada. Então, quando eu recebo alguém no Pacato, eu quero que essa pessoa se sinta assim, inteira naquele momento, para ela poder prestar atenção na comida, na bebida, no atendimento, para ela prestar atenção na conversa com a pessoa que ela gosta, que tá sentada na mesa com ela, né, para ela se dar de presente. Eu falo que assim, às vezes, hoje em dia, a gente fica tão agarrado no celular, que assim, pô, será que me mandaram mensagem aqui? Igual agora aqui que a gente tá gravando. Meu celular tocou aqui 1 hora e eu falei, putz, será que aconteceu alguma coisa e tal? Eu fui olhar. Gente, se a gente ficar 1h30 sem mexer no celular, nada vai acontecer. Pois é. Nada vai acontecer, com algumas exceções, né? Mas assim, não vai acontecer nada. E a gente hoje é neurado com isso, então a gente fica assim. Então o Pacato, ele é uma provocação pra mim e pra todo mundo, né? Legal. Quando a gente é pacato, a gente é muito mais feliz. E eu tô tentando. eu quero ir lá, inclusive, já fui no Jardim, gostei muito, quero ir no Pacato, sem smartphone agora. É isso aí. Eu fiquei viajando quando ele falava, eu ficava viajando, tipo assim, cara, deve ser um jeito de, é proibido esse celular aqui, cara. Lá, né? Porque é realmente a essência do restaurante, né? E tem alguns lugares, por exemplo, lá no Japão tem um cara que ele que é o Jiro Ono, que ele tem um restaurante de sushi dentro de uma estação de metrô de Tóquio.
cabe só 10 pessoas na estação, no restaurante dele, é só um balcão. E é o melhor restaurante de comida japonesa do mundo. Ele ganhou inúmeros prêmios, ele tem 90 e poucos anos já. Já vi no YouTube, já. Já viu? Acho que Giro Dreams of Sushi. E aí, no Giro, você não pode tirar foto da comida. Ninguém tem foto da comida dele, só as fotos que ele divulga. E ele quase não divulga. E assim, pra você jantar lá, você vai gastar uns $1.500 e você vai comer 10 peças de sushi. Que isso? É isso. Dura 15 minutos o jantar. Isso. Sacou? Então, aí, né, lógico, eu tô dando um exemplo muito extremo. Mas tem um motivo pra você não mexer no celular. Olha só, hoje, do dia que eu comecei a cozinhar, em 2009 até hoje, tem uma preocupação que eu tenho certeza que o meu chefe lá em 2009, o Bibis, esse escroto, ele não tinha. Ele não preocupava no tempo que as pessoas iam gastar pra tirar foto da comida. Eu preocupo. A minha comida ela tem que sair mais quente hoje do que em 2009 sairia. Ficar pronto para comer, gasta foto. Porque o garçom vai levar na mesa, vai colocar lá. E quando chegar lá, no mínimo 2 minutos, essa comida vai ficar antes dela ser tocada. No mínimo. Porque 90% das pessoas vão tirar foto antes de comer. Verdade, cara. Então eu não posso servir uma coisa que fica mole rápido, uma coisa que vai ficar dura rápido, ou alguma coisa que vai esfriar rápido. Eu não posso. Porque o cara vai tirar a foto antes. Verdade. Então, quando vir um Giro Ono desse da vida e fala, tipo, olha, eu não vou permitir tirar foto da comida no meu restaurante. Tem um motivo, não é porque o cara é chato, não. É porque o cara gasta horas selecionando o melhor peixe. Ele gasta 15 anos treinando o cara que vai fazer o arroz do sushi dele, o chari. E ele não vai perder isso porque você quer tirar uma foto. Ele tem um nível de comprometimento com o ingrediente e com o bem-estar do comensal dele, que ele não vai abrir mão disso pra você tirar uma foto pra postar no Instagram. Entendi. E ele tá vendendo experiência, né? É, lógico. E ele atende 10 pessoas por dia, né? Pois é. Então ele pode falar assim, não, se você quiser vir aqui é sem foto, cara. Né? É fácil. Eu queria poder fazer umas coisas dessas assim também. Quem sabe um dia. E esse conceito do pacato, né? Assim, na minha visão, é totalmente replicável pro interior, né não? Uai. Pensa não? Projetinho, Tiradentes. Dá pra fazer, né? Em alguns lugares. A gente tem alguns desafios no pacato, porque assim, esse trabalho é um trabalho um pouco educativo também. Por que educativo? Porque a gente nasceu e cresceu comendo frango e porco. Quando eu digo a gente, mineiros. Mas quando o mineiro ele sai pra comer fora, tem 2 tipos de comer fora. Tem o comer fora no lugar que eu gosto, que geralmente é o bar do seu bairro, é na casa da sua avó, da sua tia. E tem o comer fora e ir num lugar chique, né? Vamos lá no restaurante, ó. E quando você vai num restaurante, você não pede porco e frango. Saquei. E o meu restaurante é de porco e frango. E custa o mesmo preço que se você comer camarão no restaurante do meu concorrente, né? Não vou falar concorrente, não. Nos outros restaurantes, né? Custa o mesmo preço o camarão. Não é mais barato porque é frango, porque é porco. Primeiro que eu uso os melhores porcos do Brasil. Eu uso porco bom, de verdade. Né? E é o do seu amigo lá? Eu não uso só o do Rafa. O do Rafa a gente usava muito no último menu pra banha. A gente serviu uma banha de porco com pão lá, que era muito legal, que era tipo uma manteiga de porco que a gente fazia com a banha. Mas eu vou variando vários produtores. Porque tem muito produtor bom, então a gente tem que usar de todo mundo. Hoje, o porco que tá em cartaz no pacato é o porco da Matuto. Matuto é um produtor daqui pertinho de BH. Eles fazem uma mistura de porco moura com piau. São 2 raças brasileiras. E é um porco criado solto, com alimentação orgânica, é muito bom. Eu uso muito também o porco da Santan, que é lá do extremo sul do Paraná, quase na fronteira, que é um porco moura puro. Uso o porco da Casa Gralha Azul, que é de Curitiba também, que é um porco moura puro. Então, assim, eu gosto de ir variando. Uso do Rafa, que é porco caruncho, da Serra da Bocaina. Então, eu gosto de ir variando essas raças aí pra gente poder usar o melhor de tudo. Claro. E aí, explicar pro mineiro o seguinte: não tem como você comer camarão bom em Belo Horizonte. O que eu quero dizer com camarão bom? Um camarão que não passou por um processo de congelamento mal feito. Um camarão que tem uma origem boa. Um camarão que não é um camarão de criatório, né? Que fica lá comendo ração. Camarão rosa. Bicho de verdade.
né? Porque é a mesma coisa do porco. Se eu for pegar um porco aí dessas grandes indústrias frigoríficas e comparar com um porco desse que eu sirvo, é ruim pra caramba. O camarão que a gente come aqui é ruim. Aí o pessoal fala, cara, você não gosta de frutos do mar? Eu gosto, quando eu tô perto do mar. Sim. Né? E eu acho que isso daí, a gente já evoluiu muito desde a década de 80, quando vieram aqueles franceses pro Brasil, que a gente vê, sei lá, o Jacan na televisão, o Claude lá na Globo, a gente acha, esse cara é um apresentador TV. Esses caras são muito importantes para nossa gastronomia estar no lugar que ela está hoje, porque esses caras vieram para o Brasil para inaugurar restaurantes franceses no Brasil, porque só se comia em restaurante italiano ou francês no Brasil, restaurante chique, né? E eles acabaram ficando. 4 caras muito importantes, Claude Jacan, Laurent Soador e o Emmanuel Bassolet. E quando eles chegaram aqui, eles viram que eles não iam ter um foie gras bom igual eles tinham na França. Que eles não iam ter trufa. Então eles falaram, calma aí, eu tenho que ver o que tem nesse país que eu posso aproveitar. E aí eles começaram a usar açaí, tucupi, farinha de mandioca, a própria mandioca, né, o milho. E aí eles começaram a usar as riquezas do Brasil e aí por isso outros chefes brasileiros começaram a usar. Legal. Né? A gente precisou de vir 4 franceses de fora para falar que o que a gente tinha aqui era bom. Isso tem muito a ver com aquela síndrome do vira-lata do brasileiro, demais. Né? E isso que o brasileiro tem que entender, o francês entende há muito tempo. Quando você chega na França, e é aí que a França tá na nossa frente em tradição gastronômica, porque lá isso é um programa de Estado. O governo francês quer que a população saiba o que ela tá comendo. Há 300 anos. Então, quando você chega na França, o conceito de terroir, de regionalidade, ele é muito mais bem aplicado que aqui. Aqui eu falo assim, né? A gente falou disso aqui, de quantas cidades tem em Minas Gerais, tanto que Minas Gerais é diferente. A gente não deveria falar comida mineira. Uhum. A gente deveria falar a comida da região central de Minas Gerais, a comida do Triângulo Mineiro, porque é diferente. Lá na França, a regionalidade, ela tá no máximo 70 quilômetros ou 100 quilômetros, não vou lembrar agora, do lugar que você tá falando. Não, então aqui teria vários. Então aqui, em Belo Horizonte, para eu servir um queijo, que eu falo que é um queijo regional, deveria ser um queijo no máximo de Itabirito. Uhum. Eu não posso servir um queijo canastra e falar assim, eu tô servindo um queijo típico aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Não. Terroir, canastra. 500 quilômetros. 500 quilômetros que a canastra tá da gente. Então é outro terroir, né? Na França, às vezes você muda de uma cidade para outra, não se usa um tipo de ingrediente. Na Itália também é assim, né? Por exemplo, o pecorino romano, ele é o queijo típico da região de Roma, né? Lá você vai comer, por exemplo, cacio e pepe, né? Que é um macarrão com queijo e pimenta, típico daquela região, feito com queijo pecorino. Se você for pra Sicília, não vai ter nenhum restaurante que vai fazer cacio e pepe. E é só emburrado. Você não vai achar isso pra comer. Porque isso não é típico dali. Se você sair ali perto da região de Roma, da Emília Romana, não vai ter carbonara. Carbonara até vai, porque é um prato que tem no mundo inteiro. Mas assim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Na França, vai ter lugar que você vai comer um bife bourguignon e quando sair daquele lugar, você não vai comer mais. E isso daí o brasileiro não entende. E acha que tá errado não fazer, né? Acha que tá errado. Quando eu assumi a chefia do Alma Chef, né? O Alma era uma casa, assim, super badalada. E aí, alto nível, né? E aí eu tirei o camarão do cardápio. Eu entrei, tirei o camarão e pouco depois eu tirei o risoto. E aí o povo faltou querer me matar, né? E eu falei, gente, não tem como. Eu falava com o cliente, o cliente me chamava na mesa, aquele prato de camarão, eu adorava e tal. Eu falava, nossa, desculpa, mas eu não consigo oferecer pra você um camarão na mesma qualidade dos outros ingredientes que eu trabalho. O mar fica longe demais aqui. São quase 600 quilômetros, gente. É longe pra caramba. Os insumos mais sensíveis dentro de uma cozinha são os que vêm do mar. Peixe, camarão. É a maior causa de intoxicação alimentar, né? Porque ele perde o frescor muito rápido. Numa viagem de lá pra cá, ele perde muita qualidade, né? Fora o preço que chega aqui. Aí, quando eu vou pôr prato com frutos do mar, tipo no jardim, eu tenho alguns bons fornecedores que conseguem me entregar ele bom. Mas é caro. Aí eu tenho que vender um prato de camarão a R$130. Aí eu acho que esse prato ele é ruim pelo seguinte, ele não é bom pra mim, porque eu tô com uma margem apertada, porque eu tento colocar o mais barato que eu posso pro cliente. Ele não é bom pro cliente, porque o cliente acha caro. E quando você paga, vamos supor que você resolve, não, vou pagar R$130 nesse prato. Qual que é a sua expectativa com esse prato? O melhor prato possível. Tem que ser o melhor prato, já perdi. Eu já perdi, acabou, perdi.
Se isso tá na sua cabeça, eu já perdi. Sacou? Porque ele não vai ser o melhor prato do mundo, porque a sua expectativa ela tá desalinhada com a realidade, porque ele é um prato só normal. Ele é caro, não é porque ele é o melhor prato do mundo, ele é caro porque nós estamos longe do mar. Ele é caro só por isso, não é porque ele é melhor. Ele é caro porque nós estamos longe do mar. Então, o que eu acho que é a coisa mais importante, que eu queria muito conseguir, né, daqui 20 anos as pessoas olharem e falar assim, nossa, velho, é verdade isso aí, o Caio falava isso. As pessoas têm que entender que a gente tem que comer o que a gente tem por perto. Legal. A gente é assim desde a época dos homens das cavernas. Desde sempre. O que dá certo é o que é de perto. Aqui em Minas Gerais a gente come porco, frango, legume. É isso que a gente come aqui. A gente come queijo, né? É isso. Aqui nós vamos comer isso. Quando a gente estiver de férias lá em Marataízes, aí a gente come peruá. É até bom pra você poder ir viajando e comendo diferente. Ué. A gente come peruá, vai lá pra Guaraparis, come uma porçãozinha de camarão na praia, não tem problema, eu acho uma delícia. Mas cada coisa no seu lugar. E eu ainda digo mais. A minha provocação para os empresários do setor da restauração. Restaurante só dá lucro, só é bem sucedido se segue essa regra. Se restaurante fica preocupando em trazer produto de longe, não vai dar certo. A não ser que você cobre um preço muito alto. Só que, infelizmente, no mercado de restaurante tem muito amadorismo, muito dono de restaurante coloca preço baseado no que o cliente quer pagar e não no quanto custa. Eu já passei por isso como chefe de restaurante, tendo que precificar cardápio, e dono do restaurante falando, não, mas esse prato tem que ser mais barato. Cara, se ele for mais barato, vai te dar prejuízo. Não, mas não dá pra vender a R$100. Coloca em 95. Mas você tá entendendo que esses R$5 aqui tá fora da sua margem, né? Não, mas se for 100, o pessoal não vai pagar. Eu falei assim, olha, se o pessoal não vai pagar, então tira do cardápio. Eu penso isso. Se você vai vender, eu vou te vender água. Aí eu falo assim, putz, pra eu vender essa água e ter lucro, eu tenho que vender ela R$10. Aí você fala assim, não, cara, mas R$10 é caro pra uma água. Eu falo, então é melhor não vender, porque... não adianta ser só bom na gastronomia, né? Tem que ser empreendedor essa hora. Você tem que saber, né? Avaliar o negócio. Então é uma questão, assim, de educação cultural mesmo e até de sobrevivência financeira. Aqui nós temos que comer e vender frango e porco. As outras coisas são para momentos especiais. Na Páscoa nós vamos fazer bacalhau? Vamos fazer bacalhau, né? Você vai comer camarão no verão? Vai comer camarão no verão, beleza. Mas saiba que aqui é lugar para comer frango, porco. E boi também, né? Porque o boi, ele também se solidificou. Aqui em Minas Gerais, a gente tem até a região do Triângulo, que é uma região, né, muito notável na produção bovina. Então, o boi também. Mas o mar é longe demais. É muito verdade, longe. É verdade. E já que Minas não tem mar, não tem que encerrar, hein, Brunão? Cara, vamos pedir a conta, né? Uai, pena que é terça-feira, que senão já dava pra ir pro bar. Nossa, pois é. Né? Que nós estamos aqui na Savassi. Já emendava no botequinho ali. Eu sou velho nessa Savassi, viu? Vou pegar uma Você ia na feirinha de quinta-feira também? Uai, demais. A feirinha de quinta-feira eu descia do escritório pra ir lá no meio da tarde. Dava uma fugidinha e depois voltava pro escritório. Boa. Mas eu aqui na época que eu trabalhava na Savassi, eu era fã do Rococó. Rococó. Tinha almoço também, fica ali na Paraíba com Getúlio Vargas, né? E aí, bicho, teve uma vez que um advogado que trabalhava comigo, né? Amigão meu, depois virou meu sócio no escritório que a gente abriu. Ele parou e foi fazer a conta de quanto que ele tinha gastado no mês Rococó. Foi somando na fatura do cartão. Aí deu R$1.300. Ele falou assim, eu nunca mais volto nesse lugar. E nunca mais ele voltou, velho. Homem de palavra. Bom demais. Tem como nós tomar uma depois, então, cara. Vamos demais. Nós vamos lá no Bacá também. Boa, com certeza. Pode ser. Vai ser um prazer receber vocês lá. Combinado, fechado, cara. Pra quem tá ouvindo aí, obrigado pela audiência, pela parceria. Sigam a gente no Instagram, Gerais Podcast, Estilo Bem Dizer também. E tem cupom, né, Brenão? Tem demais. Gerais Podcast. Dá quantos por cento? 15% de desconto, todo o site. Galera, muito trem bonito lá. E eu imagino que vocês tenham ficado com fome depois desse episódio. Caio, fala pra gente o endereço dos restaurantes. Vamos lá, hein? O Pacato fica ali na rua Rio de Janeiro, 2735, no Lourdes. Seu vizinho. Verdade. Pertinho. O Pacato é bom fazer reserva, porque
É um restaurante menor, né? A gente tem 50 lugares só, então tem ficado bem cheio. Então, pacatobh.com.br, lá você faz sua reserva certinho. E tem também o Jardim, que fica na Avenida Consul Antônio Cadar, 117, ali no Santa Lúcia, em frente àquele pizzarela super tradicional, né? Que é um monumento ali do Santa Lúcia. O Jardim já é um restaurante maior, é bom fazer reserva sempre, né? Mas se não for sexta, sábado e domingo, provavelmente você vai encontrar uma mesinha lá. Boa. E lindo, inclusive, o jardim, hein? Bonito lá, né? Demais. Eu sou suspeito, certeza. mas eu gosto. Turma, valeu. Valeu Valeu turma. demais pelo Até convite. mais, Caio. Obrigado, velho. Valeu.